Bom dia, boa tarde, boa noite para a primeira série. Eu sou a professora Sabrina de Geografia. Estou testando um modo diferente de fazer vídeos aí, né, para vocês. E hoje eu vou falar sobre a atividade número 1 do segundo bimestre, tá bom? E também usar o Google Classroom, certo? Nós já temos a nossa sala no Google Classroom, tá? Tanto a primeira série A quanto a primeira série A Turismo. Só que o que acontece? Agora nós não vamos mais enviar atividades pelo WhatsApp. Vai ser tudo via Google Classroom. Por que que tem que ser assim, tá? Primeiro que o Google Classroom, o Google Sala de Aula, ele é uma ferramenta excelente para aulas, tá? Você vai ter o aplicativo no seu telefone e esse aplicativo você vai usar para todas as salas de aula de todos os professores, tá? Então é um aplicativo para várias funcionalidades, tá? No Google Sala de Aula, principalmente o meu, né? Na minha sala de aula você vai encontrar tudo que você precisa, tá? Então vai encontrar o link dos vídeos, vai encontrar os slides que eu vou usando nas aulas agora, né? Que a gente vai dar aula online agora. E eu vou fazer os slides. Vai encontrar o slide, vai encontrar o PDF da apostila, vai encontrar tudo no Google Classroom. Então, é uma ferramenta excelente e também aonde você vai postar a resposta das nossas atividades, seja ela, pode ser um formulário do Google, pode ser uma imagem, tá? E vai ficar registrado o que você fez, vai ficar registrado a sua atividade, né? E também, a partir do momento que você carrega a atividade no Google Class, você pode até excluir essa imagem do seu telefone, porque o Google ele é vinculado com o Drive, né? O Drive é uma nuvem. E quando você põe a sua atividade lá, o Google Sala de Aula ele joga a sua imagem no Drive que cada professor tem da sua sala de aula. Então, você não vai precisar mais ficar com um monte de imagens no seu telefone. É só você pôr no Google, tá? Pode ser que tenha alunos com dificuldade de usar o Google Sala de Aula ainda, tá? Mas, gente, é super simples, tá? Ele tem a interface parecida com uma interface de Facebook, tá? Então, hoje eu estou mostrando aqui, essas são as minhas salas. Eu sou professora, né? É diferente, um pouco diferente. Mas quando você entrar no seu Google Sala de Aula, você vai ter várias salas de aula, né? A sala de aula de geografia, de história, de português, de matemática, tudo. E você vai entrando em cada uma delas para ver o que tem de novo lá. Então eu vou entrar aqui na sala do primeiro A, certo? Aí aqui a interface é parecida com a interface do Facebook, né? Tem a imagem da sala de aula, que aí foi eu mesmo que coloquei, ó, tá? Né? O nome da sala, o link, né, para poder entrar na sala. E aqui tem os posts que eu fiz nos últimos tempos, tá? Então eu coloquei tudo que eu podia aí no Google, tá? Como frequentar, como comprovar a frequência, os PowerPoints do CMSP, certo? Das aulas do CMSP, certo? Postei um novo material. Aqui era as atividades do primeiro bimestre, tá? Gente, é igual o Facebook. Presta atenção na data da publicação, ó, 19 de abril. Ah, não, isso aí para mim já não me interessa mais. Vou mais para cima, tá? Ó, 30 de maio eu postei uma nova atividade, tá? Peraí que ele foi para volta. Tá? Então, é como se fosse posts do Facebook, tá? Aí aqui em cima é onde interessa, tá? Aqui no meu, como eu disse, é de professor, é um pouquinho diferente, mas vamos lá nas atividades. Certo, tá? Aqui, gente, eu tenho as atividades do primeiro bimestre e eu criei aqui um tópico onde é segundo bimestre. Então, deixa o primeiro bimestre para lá e você vai focar aqui no segundo bimestre. Então, do segundo bimestre eu quero a atividade número 1, ó, tá? Ver atividade. Ó, aqui em cima, ó. Aqui, como eu disse, é o meu, né? Daí você entra em instruções. E agora é onde eu vou falar da atividade, tá? Essa atividade é a atividade 1 do segundo bimestre, ela vale 1 ponto
Eu vou explicar como é que vocês vão fazer. E eu vou explicar direto aqui no Google Classroom, tá? Então, eu costumo colocar tudo mesmo, ó, tá? A data da entrega, até o horário que você pode entregar. A partir, passando desse horário, a atividade entrega com atraso, tá? O Google avisa que você está entregando, mas está atrasado, tá? Aqui, então, tem a instrução da atividade, tá? Procedimento. Leia o texto da página 242. A apostila que eu uso é a apostila Currículo em Ação, o volume 1, porque vocês estão recebendo na escola agora o volume 2, tá? Volume 2 você guarda e deixa para depois das férias, que eu vou usar ele depois das férias, tá? Então, a gente está usando ainda o volume 1. Ah, mas eu não tenho apostila. Aqui no Google Class eu carreguei o PDF da apostila. O PDF da apostila só a parte de geografia. Eu ainda cortei a apostila e coloquei só a parte de geografia. Então, vai ficar pesado, não sei o que, não sei o que. Se ficar o seu celular pesado, então vai na escola e pegue uma, tá? A gente ainda tem alguns volumes do volume 1 lá na escola que estão guardados para quem ainda precisa, tá? E quando os alunos vão na escola, eu empresto para a gente poder usar em sala, tá? Leia o texto da página 242 e analise a imagem. Onde que eu encontro a imagem? A imagem está aqui, tá, gente? Está tudo aqui, tá bom? Seguindo o procedimento, né? Copie as perguntas no caderno, responda a caneta, né? Por que não pode ser a lápis? Porque a lápis, às vezes, quando você tira foto, ele fica bem apagado, daí fica difícil para a gente ler, tá? Tire uma foto e carregue na atividade do Google Classroom, tá? Você vai carregar a imagem no caderno, tá? Por enquanto, é assim que a gente vai dar prosseguimento, tá? As perguntas estão aqui, ó. Responda 3 perguntas, tá? Em relação à imagem. Então, primeiro, eu vou abrir a imagem. Clica em cima da imagem. Ela aparece, tá? Certo? Pode ser que aí no seu celular dê pra ampliar. Aqui dá também, mas... Abrir com... Não, deixa assim mesmo, tá? Então é o seguinte. Essa imagem aqui é uma imagem que eu busquei do Google, tá? É uma imagem da Avenida Paulista, em São Paulo, antes e depois, certo? Então eu quero que vocês observem isso. Antes e depois do mesmo local, certo? Então, a aula que eu dei agora na sexta-feira, dia 4/6, ela foi sobre como o ser humano modificou a paisagem em relação ao seu desenvolvimento, tá? Então, o ser humano, ele se desenvolveu lá da época da pré-história. A aula, ela fala isso, ela faz um resumo e uma linha do tempo, né, do ser humano, igual da história mesmo, tá? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média e tal. Só que o foco da geografia nessa aula é você observar o que o ser humano fez com a natureza e conforme ele se desenvolveu, certo? Então, por exemplo, lá na pré-história, como que era a vida do ser humano em relação à natureza, né? O ser humano na época da pré-história, ele não mexeu muito na natureza, ele não tinha nem habilidade para isso, né? Ele usava da natureza para sobreviver, né? Para caçar ali, fazer o fogo, né? Se abrigar à noite nas cavernas, tudo. Mas ele não modificava a natureza, ele ainda não tinha habilidade para ir lá e sei lá, construir, fazer uma construção naquele local ali onde não tinha nada, né? Isso na época da pré-história. Mas aí o ser humano se desenvolveu e deu início às cidades. Como que no início das cidades o ser humano se relacionou com a natureza, né? O slide, ele usa a palavra paisagem, tá? Mas se você trocar a palavra paisagem por natureza, você também consegue ter um raciocínio legal sobre isso, tá? Então, voltando à atividade, aí tem uma imagem de 2 locais, do mesmo local, antes e depois, tá? Então, você primeiro vai observar a imagem, tá? Gente, observar a imagem não é passar o olho assim e já focar em outra coisa. É você mesmo buscar cada detalhe que tem dentro da imagem. A geografia, ela usa bastante, a geografia histórica principalmente,
ela usa bastante disso. Então, você olha a imagem, né? Então, eu estou vendo aqui na primeira imagem que tem uma árvore e tal, tem vários seres humanos ali, alguns estão a pé, outros estão em carruagem, né? De carroça, digamos assim. Ah, tem uns ali que estão com o guarda-sol e tal. Ah, mas ali você percebe que é terra, não é asfalto, né? E do lado tem o quê? Do lado é natureza, é paisagem, né? A outra imagem do mesmo local. O que você observa? Carros, prédios, né? Não dá nem para ver tanta coisa assim, né? O ser humano tá andando a pé? Deve ter gente andando a pé, mas a maioria tá de carro. Tem os prédios, né? Tem as antenas. Ali na Avenida Paulista tem bastante emissora de rádio e de TV também. Então eles usam as antenas, tá? Ah, legal, olhei aqui, tá bom. Aí você fecha a imagem, volta para a atividade e responde essas 3 perguntas, tá? Quais são as alterações visíveis na paisagem proporcionadas pelo modo de vida? O modo de vida é o jeito que o ser humano vive. Então, como o ser humano vivia na época da primeira imagem? Como o ser humano vivia na época da segunda imagem? Tá? Qual que é a diferença? Quais são as alterações visíveis na paisagem? Então, por exemplo, pelo modo de vida. Então, na primeira paisagem, por exemplo, tem a avenida de terra, certo? Na segunda, ali é asfalto. Isso tem a ver com o modo de vida do ser humano? Tá, certo? Segunda, qual a relação entre o modo de vida e a natureza? Vocês acham que o jeito que o ser humano vive e a natureza tem a ver uma coisa com a outra, né? Será que o modo de vida do ser humano, sendo um modo de vida antigo, sendo um modo de vida atual, ele interfere na natureza? Ou a natureza não tem nada a ver? Fica de lado, né? 3. Como o seu modo de vida altera a paisagem? Como o seu modo de vida, né? Então, essa pergunta aqui, a 3, ela é mais sobre o atual, né? Vocês acham que o nosso modo de vida hoje altera a paisagem? Tá? Quem assistiu a aula pode ser que consiga desenvolver uma resposta mais interessante, tá? Ah, mas eu não assisti a aula online, né? No dia que você deu, professora. Tá, bem, enfim, a aula do CMSP, gente, do professor, ela não pode ser gravada. Tem esse probleminha aí, tá? Nos outros aplicativos a gente consegue gravar. Ah, mas eu tô meio perdido. Então, o que você pode fazer? Você pode ir no centro de mídias e assistir as aulas de geografia, tá? Que eu posto sempre coloco nos meus vídeos pessoais, na descrição sempre tem um link das aulas do centro de mídias, né? Que é onde eu me baseei, certo? No slide também da aula que eu usei, o último slide, que é o slide de referências, tem um link das aulas também do Centro de Mídias. Então, se você não assistiu a minha aula, você também pode acessar as aulas do Centro de Mídias, que o conteúdo é o mesmo, né? Eu estou falando basicamente a mesma coisa, de modo diferente, mas é o mesmo conteúdo, tá? E se por acaso você viu o vídeo, tal, tudo, viu esse vídeo, não entendeu o que é para fazer na atividade, você me procura via WhatsApp. Professora, é o seguinte, eu vi lá o vídeo lá da aula 1, da atividade 1, mas eu não entendi. Eu não entendi o conteúdo e também não sei como usar o Google Classroom. Vocês precisam procurar a gente para a gente poder te orientar, tá? Procura a gente e fala assim, ó, eu não sei usar. Legal. Ah, professora, eu tô colocando meu e-mail e tá dando problema. Então você já vem com um resumo do seu problema, que daí a gente consegue pesquisar mais rápido a solução, tá? Então, sobre o Google Class é isso. Essa aqui é a primeira atividade, tal, certo? 18 do 6 às 18 horas, ela fecha, tá? Aqui, ó, tem o meu número de WhatsApp. É difícil vocês não terem, porque eu mando bastante mensagem, né? Mas tá aqui também, se caso você precisar. Então, é só você clicar, copia as perguntas que estão aqui, clica na imagem, a imagem vai abrir, olha a imagem, pensa na resposta, escreve a resposta, tira uma foto e carrega na hora de responder a atividade, tá? Ah, mas eu não sei carregar. Procura a gente. Professora, eu não sei como carregar ainda lá.
eu fiz no caderno, tirei uma foto, mas eu não sei como eu faço para carregar. Procura a gente, tá? Pede ajuda, que a gente te ajuda. O Google Sala de Aula é um aplicativo como outro qualquer, gente. Quando vocês entram e começam a mexer nele, você vai perceber que você não vai precisar mais de ajuda, porque é fácil, tá? A única coisa que vocês precisam ter bastante atenção em relação às atividades é o seguinte. Então, por exemplo, aqui eu vou usar o nome dos alunos mesmo, tá? Então, aqui, por exemplo, tá aqui, Amanda Michele. Tá escrito assim, atribuído, tá? Tem aluno achando que trabalho atribuído, gente, é trabalho feito. Não, trabalho atribuído é só ali, tipo, como se fosse um lembrete de que o aluno precisa fazer essa atividade, tá? Então, eu tenho esses alunos aqui na minha sala de aula. O ideal é que todos estejam aqui, tá? E ele aqui, ela já atribuiu aqui, ela tá colocando o que ela precisa fazer, tá? Depois que o aluno fez, ele vem para mim, tá? Em um outro status. Então, as atividades, elas têm status. Então, tem o status atribuído, o status devolvido, você vai lá, carrega a imagem, o trabalho vem para mim. Eu olho e devolvo, tá? Eu devolvo como? Por exemplo, você lá esqueceu de responder a questão 3. Eu vou escrever lá, olha, você esqueceu a questão 3. E vou devolver para o aluno. O aluno tem que ler a devolução do professor. Então, se o professor devolve escrito assim, ok, nossa, beleza, então para mim já, essa aí já terminei. Agora, se o professor devolve escrito, ó, você tem que fazer uma outra coisa aí. Ah, tá, então eu vou fazer essa coisa, tá? Quando a gente devolve a atividade com nota, quer dizer que ali, então, você já encerrou essa atividade, tá? E eu tenho material também sobre isso, tá? Se o aluno quiser, eu também posso passar. Como que faz para ver o status das atividades, tá, gente? Então, esse vídeo ficou um pouco longo, porque eu estava falando mais do Google Class, né? Certo? Mas eu agradeço quem viu até aqui. Se tiver dúvida mesmo assim, gente, me procura, tá bom? É isso aí. Qualquer coisa a gente tá no WhatsApp de segunda a sexta, tá bom?